A paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Viver com Saúde. O nosso programa é exibido pela TV Manaim e pelas multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. Após a exibição, o programa ficará disponível no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Hoje vamos refletir sobre um tema que une cuidado físico e espiritual, o zelo com o corpo. E é importante nós destacarmos, desde já, que esse programa, ele não está falando de doutrina. Nós não estamos falando de doutrina, né? O tema desse programa é o zelo do servo com o corpo. Nós não estamos falando do aspecto doutrinário do apóstolo Paulo, mas nós estamos falando do corpo físico. Se nós tivermos que aplicar alguma doutrina, acho que a melhor doutrina seria de mordomia, né? Sim. Mordomo fiel. Estava até comentando com o nosso convidado, que eu já vou apresentar, sobre se fosse relacionarmos com uma parábola, seria a parábola dos talentos. E para isso, nós trouxemos aqui um convidado que é um pastor da Igreja Cristã Maranata, pastor Diniz Cipreste. Hoje é pastor da Igreja Cristã Maranata ali de Praia da Costa 4 e também membro do Conselho Presbiteral. Pastor Diniz, seja muito bem-vindo ao Viver com Saúde. Pode ser uma alegria. Viver com saúde é coisa muito boa. Bom, e para começarmos, nós queríamos trazer um texto da palavra, porque hoje é um programa que está unindo saúde, mas também está unindo ao contexto espiritual, né? E o texto base é da carta de Paulo à Igreja de Corinto, né? Primeira carta, capítulo 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E para isso nós gostaríamos de começar com a primeira pergunta, pastor Diniz. Por que o servo de Deus deve zelar pelo próprio corpo? São muitos motivos. É muito interessante que quando você abre a palavra de Deus, você pegando o Antigo Testamento, você vê toda uma preocupação com alimentação, com higiene, com diversas coisas que representavam a saúde daquele povo naquela caminhada, principalmente ali no deserto, quando foram dadas as leis. Quando nós estamos falando aqui desse assunto, é claro que nós não estamos falando do aspecto de salvação, mas de gratidão a Deus por tudo que Deus nos deu. E se Deus te deu um corpo, e naquilo que depender da gente, a gente deve cuidar bem daquilo que Deus nos deu. E se você tem saúde, é uma coisa muito ampla, porque se você tem saúde, você tem mais disposição para trabalhar também para o Senhor. E tem certas coisas, certas enfermidades que não vão depender desses cuidados, fatores genéticos e outros, que o médico aí está muito mais preparado do que eu para falar a respeito. Mas a verdade é que eu, por exemplo, pastor, você tem toda uma atividade. Se eu, naquilo que depender de mim, eu não me cuidar, isso vai atrapalhar o meu trabalho secular, mas o meu trabalho na igreja também, como pastor, de assistir as pessoas. E outra coisa muito interessante é o seguinte: você pega a Bíblia inteira, a principal coisa que a Bíblia nos proporciona é a vida eterna, é salvação. O objetivo da Bíblia é esse. Mas você vê uma preocupação constante de Deus com outros aspectos da sua vida, que nós vamos tratar aqui mais para frente, mas com vários aspectos da vida do homem. Só uma pincelada aqui. Ansiedade. A Bíblia fala. E a gente sabe que uma pessoa ansiosa é uma pessoa que pode ter problemas diversos, inclusive de imunidade, de doenças cardíacas, cardiovasculares e várias doenças. E a Bíblia diz para você lançar sobre Jesus toda a sua ansiedade. Então são muitas coisas que vão influenciar. E outra coisa, tem um amigo meu, pastor, muito conhecido aqui, mas deixa o nome dele para lá,
que ele fala o seguinte: se você não se cuida, você não ama a sua família. Porque a gente tem de entender isso. Às vezes eu vejo alguém dizer bem assim: para que esse cuidado todo? Aí vai citar Paulo, né? O morrer para mim é Cristo, é ganho. Eu vou partir para o Senhor. Sim, mas você tem responsabilidades. Você tem família, você tem mulher, você tem filhos. Pode acontecer alguma coisa que não dependa de você. Mas se você não se cuida, isso também é uma maneira de você dizer que você não ama os seus. E a Bíblia manda a gente primeiro tomar conta, zelar dos domésticos, da família. Né? Isso é uma necessidade. Então, pastor Diniz, a gente tem muitos aspectos na nossa vida, né? Se a gente for pensar, a gente tem a saúde, tem a vida financeira, tem a vida familiar, os sentimentos, a vida espiritual, os negócios, é muita coisa. O que a palavra fala sobre equilíbrio, sobre moderação na vida do servo? A Bíblia convida o homem a ser sóbrio em tudo. Então você vai encontrar texto na Bíblia condenando a glutonaria. Sim. A Bíblia não proíbe você de comer, nem de comer coisas boas, né? Tem a visão de Pedro lá com o lençol. Sim. Nós não estamos aqui falando da lei, de que você não pode comer isso ou não pode comer aquilo. Mas o apóstolo Pedro vê aquele lençol amarrado ali por 4 pontas, descendo ali com animais que ele considerava imundo. Diz, não torne imundo o que Deus purificou. Sim. Assim, mata e come. Então, a gente pode comer de tudo, mas a Bíblia condena a você não comer em excesso, porque a Bíblia condena a glutonaria, mesmo no Novo Testamento. A Bíblia diz para você não vos embriagueis com o vinho. Então, é um conselho da Bíblia. Esse conselho está convidando você o quê? A um equilíbrio na vida. Sim. O servo de Deus, a Bíblia convida você a ter uma moderação no seu falar. A Bíblia convida você a não se irar. E às vezes a gente pensa assim, para não se irar porque é pecado. Também é pecado, mas é uma agressão a você mesmo. Sim. A mágoa, o ressentimento. Então, quando você tem uma vida de acordo com a palavra de Deus, você vai ganhar o principal, que é a salvação. Mas você não pode esquecer que a Bíblia diz que você vai ganhar 100 vezes mais nessa vida. E o servo de Deus ganha isso, 100 vezes mais em tudo. Com certeza. É interessante dizer que o pastor Diniz está trazendo aspectos em que a gente na igreja vê muita revelação, né, ensina mensagens, né, e aquilo que está em oculto que o Senhor nos mostra, que o Espírito nos mostra, mas ele está trazendo uma coisa mais prática, né, Sim. e é a respeito de moderação. Muito interessante isso. E Deus se preocupa com o bem-estar físico do seu povo? Tem um versículo bíblico, eu acho que é Timóteo, que diz o seguinte: o exercício físico para pouco se aproveita. E eu já vi alguém citando esse versículo dizendo para você não fazer exercício. E eu disse para ele, não é esse o sentido bíblico do texto. É que comparado com as coisas espirituais, com o exercício espiritual, o exercício físico para pouco se aproveita, porque o outro se aproveita para a eternidade. Sim. E o físico você aproveita para essa vida. E essa vida nossa, ainda que você possa viver igual Moisés, aí 120 anos, ele mesmo fala que é um conto ligeiro. É Moisés que fala que a vida é um conto ligeiro. Exatamente. E viveu 120. Então, se diz que para pouco se aproveita, não está dizendo que não se aproveita para nada. Ele tem proveito. Não pode se comparar com o proveito para a vida espiritual. Mas você tem de ter um cuidado, porque hoje, eu até uma vez eu fui a Portugal, encontrei com uma brasileira morando na Irlanda há muitos anos. Casou na Irlanda e morando lá. E ela falou comigo, olha, interessante, ela disse, aqui na Irlanda as pessoas assumem muito a idade. E ela está fazendo uma crítica ao Brasil. Ela disse assim, eu saí de lá e eu me assusto como é que o brasileiro esconde a idade, né? Ela disse assim, aqui ainda as pessoas têm um pouco assim de orgulho da idade, eu sou avô, né? Ela disse, no Brasil tem gente que proíbe de dizer que é avô, avó, não pode, né? Então ela está dizendo assim, uma vaidade. E aí entra também o exercício físico e diversas outras coisas na vida. A gente deve se cuidar da aparência,
O servo de Deus tem todos esses cuidados. A Bíblia até fala a respeito disso em diversas partes, até do corte de cabelo, condenando também os excessos. Sim. Então, aquilo que nós falamos, o padrão do servo de Deus é o equilíbrio, é sem excesso. Mas o exercício físico, ele virou, às vezes, se torna algo prejudicial, porque a pessoa, e eu conheço pessoas assim, que adoeceram, porque você vai para uma academia, aí você entra na disputa que você quer ser o mais forte da academia. E aí você, muitas vezes, você tem sua genética, você tem o seu perfil, e você não vai conseguir o físico de fulano. Aí você vai lançar mão de produtos proibidos, que vão fazer mal à sua saúde, e você vai danificar o seu rim, vai ter problema cardíaco e tudo mais, por uma vaidade. Sim. E às vezes nós vemos isso. O excesso adoece. O exercício físico, ele tem o exercício para a sua idade, que você deve se adequar a ele. Não adianta, eu estou com 64 anos, não adianta eu querer fazer o que eu fazia quando eu tinha 18 anos de idade. Eu gosto muito de exercício. Eu sempre fiz a vida inteira. Mas com 18 anos de idade eu estava no exército. Imagina, o que era o meu preparo físico. Se eu hoje quiser fazer o que eu fazia, se eu não reconhecer a limitação da minha idade, eu vou prejudicar a minha saúde. Claro. Um teste de aptidão física eu tinha de correr em 12 minutos 3.200 metros. Não adianta, isso era para um garoto de 18 anos. Se eu for fazer isso hoje, isso não é saúde. Posso até fazer, toma aí. E eu conversei há poucos dias com o meu cardiologista, e ele falou, olha, tem muito garoto hoje morrendo, assim, passando morte. Esse dia eu atendi um aqui no calçadão, aqui na Orla Marítima. Ele disse, eu por acaso andando atendi um garoto. Ele disse, o que é? Você vai para uma corrida dessa de rua, você não tem um condicionamento físico, mas você não quer ficar para trás. É uma vaidade. Sim. Assim, ao invés de você ir para lá para fazer daquilo ali um momento de saúde, assim, você vai tomar substâncias, produtos, e você vai chegar entre os primeiros. Mas você corre um risco de ter uma parada cardíaca no meio dessa corrida aí. Isso é, doutor Hugo aí pode nos falar. E olha, nós estamos vivendo uma epidemia de desinformação. As pessoas estão entrando dentro das academias, praticando atividade física sem nenhuma avaliação médica, sem nenhuma avaliação profissional. E, inclusive, eu já deixo até o gancho aqui, né, Ariela, que nós já fizemos um programa falando exatamente sobre isso, sobre exercício físico. Então, você que nos assiste, vai lá no canal da Igreja Cristã Maranata, no YouTube, abre lá a playlist Viver com Saúde, tem um programa só de exercício físico e da importância de quem está começando, quer iniciar a atividade física, passar para uma avaliação de um profissional, né, para que não haja esse excesso, né, para que haja moderação e para que os nossos irmãos e aqueles que nos assistem agora, nossos espectadores, o nosso objetivo é levar saúde para quem nos assiste. Então, essa moderação que o pastor Diniz fala agora, a gente já falou isso de algumas vezes, né, Ariela? Sim. Moderação é uma palavra-chave na vida do servo, né? Carta de Paulo aos Filipenses, né, diz, seja a vossa moderação conhecida a todos os homens. Então, isso é uma palavra-chave. Você que nos assiste, entenda que moderação é uma palavra que, se você sair desse programa entendendo essa palavra, a gente já está satisfeito. Com né? certeza. E vamos falar agora de alimentação, pastor Diniz. Como é que a alimentação equilibrada, né, reflete no bem-estar físico e espiritual do servo de Deus? Está dentro do mesmo tema que nós estamos tratando. Exato, porque exato. se o exercício físico é uma necessidade para a sua saúde e para o seu corpo, a alimentação também é indispensável para uma vida, né, equilibrada. Aí vem aquela questão, né? Isso aqui eu aprendi com meu pai antes dele se converter. Meu pai só se converteu no final da vida. Sim. Ele assim, meu filho, você pode comer de tudo, com moderação. Ele disse agora, você não pode comer com excesso e nem todo dia. Né? Então, você gosta de uma carne mais gordurosa,
Você pode tirar um dia no mês ou uma quinzena e cometer um excessozinho. Agora, corrija, isso não pode ser uma forma de vida, um hábito no seu dia a dia, que isso vai te prejudicar, né? Às vezes as pessoas radicalizam na alimentação, né? Um camarada vai, não, eu só vou comer vegetais. Também, às vezes, você vê que a pessoa adoecer por causa disso, né? Então, o equilíbrio é importante em tudo. Se você radicaliza para um lado ou para o outro, às vezes o médico vai te traçar alguma restrição alimentar Sim. por uma enfermidade sua, alguma característica sua, alguma alergia, alguma coisa que você tenha. Aí é outra coisa. Mas agora, o radicalismo na alimentação também é. E você vê pessoas, às vezes, eu já tive ovelhas assim, né? E aí você começa a ver uma doença, precisa de um tratamento. Exato. Magérrimas, Sim. mas se sentem como fosse tivesse obesa, desfiguradas, né? Precisando, não, eu não posso comer, não, aí só come ali uma verdurinha, um negocinho desse tamanho e tudo mais, e aí é aquela história, né? Em busca de uma beleza, e às vezes a pessoa não tem essa percepção, se torna até feio. Sim. Né? Porque a falta de saúde é uma coisa que, se você está enfrentando por uma outra circunstância, mas se é por uma má alimentação, se é por uma falta de exercício, isso tira a sua beleza. Nós estamos falando aqui de vaidade, né? Todo mundo deve se cuidar, como nós falamos aqui, faz parte da vida do servo de Deus. Agora, é o excesso. Se você radicaliza e come demais, isso vai te prejudicar. Se você radicaliza com a alimentação, com alguma coisa, vai ouvir um nutricionista, vai ouvir alguém. Você pode ter uma alimentação menos, não sou médico, não é menos calórica, Sim. mas equilibrada. Né? Então, esses radicalismos, e a gente vê isso hoje, radicalismo para um lado e para o outro. E pior de tudo, né? Que a internet hoje, ela traz muita coisa boa, mas ela vira uma fonte de desinformação. Porque parece um maluco lá inventando uma receita que você só pode comer abacaxi durante 30 dias, o cara entra nessa, no final dos 30 dias, ele está internado no hospital doente. Exato. Então, você vê essas coisas e as pessoas embarcam. Fulano conseguiu, emagreceu tanto, fulano fez isso, mas acaba com a saúde. É muito melhor assistir a TV Manaim do que assistir esse pessoal aí. Nós temos programa para nutrição, para saúde, nós temos programa para tudo. Saber, né? As pessoas precisam de olhar isso, né? Quem é que está falando? É um profissional renomado? É alguém respeitado? Ou é uma pessoa que acha que sabe, né? Isso é uma preocupação que a gente deve ter em qualquer coisa que você vai buscar na internet. Isso aí. E sobre o descanso? O sono, o descanso na vida do servo de Deus. A palavra fala algo sobre isso? O descanso já começa lá no início, que quando Deus criou, a Bíblia diz que Deus descansou. E alguém diz, mas Deus se cansa? Não, mas já era uma orientação para o homem, né? Sim, Deus claro. criou em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. E Deus estabeleceu um dia de descanso a cada 7 dias, e isso é respeitado até hoje, né? Na maior parte das culturas, isso é cultivado pelas pessoas, porque é uma necessidade, né? Quando você não respeita isso, e às vezes as pessoas são assim, obcecadas, viciadas em trabalho, né? Eu conheço gente assim, conheci ao longo da vida, aquele camarada que trabalha 7 dias, emenda 7, mais 7, mais 7. Você vai adoecer. E às vezes você acha que você está fazendo isso, que você vai produzir mais, e é o contrário. Eu até uma vez li uma matéria muito interessante, porque o japonês, a cultura deles, eles são obcecados por trabalho. Então, lá ao contrário do Brasil, não tem limitação de hora extra, mas dizendo que na cultura japonesa, a hora extra é combinado entre patrão e empregado. Mas dizendo o seguinte, o próprio patrão, ele acompanha a sua produtividade e ele diz que cada um tem um limite. Sim. Então, alguém pode fazer 3 horas extras num dia, alguém pode fazer 4 horas extras, mas aí ele acompanha. E tem gente que na primeira hora extra, a produtividade já cai. Aí eles falam o seguinte, não interessa nem a você, trabalhador, porque quer ganhar mais, quer trabalhar mais, e nem a empresa.
Porque você está produzindo menos. E diz assim, se você está produzindo menos, é porque você já está prejudicando o seu físico, a sua saúde. Então a pessoa precisa, a vida é esse equilíbrio. Você precisa de trabalho, você precisa de descanso e você precisa de lazer. São coisas necessárias para você ter uma boa alimentação, para você ter uma vida saudável, buscando o equilíbrio que o servo de Deus tem. O servo de Deus, se olhar na Bíblia, ele foi chamado para ser exemplo em tudo. Isso tem na Bíblia. O seu chamado é para ser exemplo em tudo. Como você vê, Exato. Paulo, Pedro, os servos do Senhor. E é muito interessante esse negócio de alimentação. Você vê aqui Paulo, que não era médico, o médico era Lucas. Né? Mas você vê Paulo dando uma dica e escrevendo lá para Timóteo, Timóteo, não beba mais água só. Dando um conselhozinho para ele, ó, põe aí um pouco de vinho nessa sua água, e alguém já disse que é porque havia uma acidez, alguma coisa na água daquela região, né, que te fará bem para as tuas frequentes enfermidades. Então Timóteo não estava bem de saúde, ele passa uma receitinha para ele. E olha que Timóteo era jovem. Timóteo era um pastor jovem. Um jovem pastor. Ele passa uma receitinha, ó, cuida da sua saúde. Tem gente que não quer cuidar. Ó, tem um remedinho aqui para você. Isso, verdade. Pastor Diniz, vamos falar agora de saúde mental. E como é que a saúde mental do servo de Deus pode impactar na vida espiritual? A saúde mental depende desse cuidado que você tem, porque você pode ter um problema na sua saúde mental, como eu falei aqui, e às vezes as coisas estão ligadas, de você radicalizar num determinado tipo de alimentação, querendo emagrecer a qualquer custo, isso tem influência na sua saúde mental. Você pode tomar algum tipo de medicamento, e aí isso é a área do Dr. Hugo, mas você pode tomar algum tipo de medicamento para inibir a fome e isso afetar a sua parte psíquica, né? Porque a ansiedade, despertar, surgir em você uma ansiedade e outras doenças. Eu já vi até pessoas, ovelhas minhas, ficarem doentes e precisar de um psiquiatra por causa de medicação para emagrecer. Então, tudo isso você deve fazer com uma orientação médica, com cuidado. Agora, a saúde mental é outra coisa que você vai impactar as pessoas que estão ao seu redor. À medida que você adoece mentalmente, como é que sua esposa vai aguentar você? Né? Como é que o marido vai suportar a esposa? Então, é saúde também. E você deve ter todo um cuidado sobre isso. E aí nós citamos aqui, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Se você trabalha em excesso, além dos limites, você tem uma tendência a ficar com problema psíquico. Exato. Se você cuida mal da sua alimentação, você vai ter uma tendência também. Então o cuidado é o cuidado total. E aí você precisa de horário de descanso, para você ter uma boa saúde mental, de uma boa alimentação, você precisa de lazer, você precisa de se cuidar, e você precisa de orar, que é o melhor remédio para a mente, é orar, é buscar o Senhor, ouvir louvores, buscar essa paz que o Senhor oferece para o homem. Mas é interessante a gente complementar que nem tudo é espiritual. Nós temos irmãos que sofrem de problemas de ansiedade, de depressão, e isso não é espiritual. Às vezes o irmão tem um diagnóstico. Sim. Né? E é importante, como médico, né, ter um médico, um pastor aqui, a gente estar apto a identificar, né, dentro da igreja aquilo que é espiritual, aquilo que é enfermidade. Sim, é até interessante isso que você está falando, que muitas vezes a gente vê, principalmente em algumas denominações, sem falar nome de denominação, sem criticar A ou B ou C, mas às vezes por ignorância, pessoas que associam a enfermidade à falta de fé. Nós citamos aqui Timóteo, que estava enfermo. E a Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé. Né? A fé que habita em ti, que habitou na tua avó, que habitou na tua mãe. Você encontra Paulo dizendo, deixei Epafrodito, foi mandado como oferta e ficou doente. E Paulo não pôde curá-lo, porque não era Paulo que cura, quem cura é o Senhor. Você vê Paulo dizendo, deixei fulano de tal enfermo em tal cidade e prossegui na viagem missionária. Então ele estava enfermo. E a gente tem de saber que para o enfermo o Senhor pode curar? Pode. Agora, quando não cura é falta de fé? Não. Não.
Às vezes vai ser preciso uma prova que você vai ter de viver, que você vai ter de enfrentar. Agora, o servo de Deus, ele tem de tomar os cuidados e os recursos que Deus nos ofereceu. Vamos pegar lá a doença de Ezequias. O profeta não podia ter dito a ele: você está curado? Foi isso que o profeta fez, Isaías? Não. Mandou ele colocar uma pasta de figos sobre a enfermidade. Pô, por que Deus não falou: pronto, está curado? Não. Foi ali uma receita. Sim, Está aqui, ó. exato. Põe aí uma pasta de figo. Deus deu para ele um segredo de um remédio para a cura dele. E hoje, o milagre estava na revelação do que Deus indicou para ele. E hoje, muitas vezes, o milagre vai estar até numa orientação que Deus vai te dar na direção de um profissional, de uma medicação que você não sabia, que você não tinha acesso a ela, e que vai te fazer muito bem. E você não precisa achar que isso é falta de fé. Não, eu estou orando e o Senhor vai me curar. Eu não vou procurar um profissional médico. Não, se Deus deu a oportunidade do tempo que nós estamos vivendo, onde a ciência se multiplicou e é um sinal dos tempos, mas está à nossa disposição. Nós somos privilegiados. Muitos de nós não estaríamos aqui hoje se não fosse a evolução da ciência. É verdade. Estamos dentro do propósito de Deus para esse tempo. Então, para fechar, Pastor Diniz, uma última pergunta aqui. Sim. Cuidar do corpo é honrar a Deus? Sim, claro. Se aquilo que Deus te deu, né, naquilo que Deus proporcionou você a viver, e você não cuida, tem aquele versículo bíblico, né, que o Senhor Jesus diz assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. E a gente pode dizer que, às vezes, a conduta da pessoa é tentar a Deus, porque é quase, a forma de vida, às vezes, é quase um suicídio. Exato. E não é uma coisa de servo de Deus. Sim, e aí com isso a gente lembra da mordomia, né? O Senhor nos deu o nosso corpo, o Senhor nos deu a nossa vida, e nós como mordomos, né? Ele nos ofereceu isso para que nós cuidemos daquilo que Ele nos deu. Então é o nosso papel também como mordomos de Deus, cuidar do nosso físico, cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, tudo aquilo que o Senhor nos deu, Ele espera que nós hajamos de uma forma benéfica que aquilo produza frutos, né? A palavra do Senhor nos chama a produzir frutos, como o Senhor falou. A mordomia, ela tem um aspecto muito belo espiritual. Nós estamos tratando aqui daquilo de tudo que Deus te deu. Exato. Né? Tudo que Deus te deu, cuide bem de tudo que Deus te deu. É da família. E outra coisa, precisamos de reforçar aqui. Quando você cuida de você, você está cuidando da sua família. Você está cuidando da sua família. Muito bom. Que programa edificante, né, Hugo? Hoje a gente aprendeu muito a cuidar da saúde, a entender que cuidar da saúde não é só uma vaidade, é mordomia, é forma de cultuar ao Senhor. O servo que se alimenta bem, que descansa, que cuida da mente do seu corpo, ele está se preparando para servir melhor ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, Pastor Diniz, pela sua participação aqui. Amém. O privilégio foi meu de estar aqui com vocês. Agradecemos também ao Dr. Hugo, que tem estado aqui conosco assim com frequência, né, Dr. Hugo? Estamos à disposição para as próximas. E agradecemos a você, telespectador, que tem nos assistido, que tem acompanhado os nossos programas. Queremos deixar um recado importante para você. Cuide da sua saúde física com responsabilidade. Alimente a sua alma com a palavra. Consagre ao Senhor tudo o que Ele te deu, todo o seu ser, todo o seu corpo. Se você precisa de dicas com a saúde, continue acompanhando os nossos programas. Nós temos vários programas já gravados que estão disponíveis no YouTube e também temos muitos programas que temos disponibilizado. Exato. E caso você que está do outro lado da tela queira sugerir um programa no nosso YouTube, ali nos comentários, pode sugerir, nós vamos nos reunir, providenciar os profissionais e vamos levar informação de qualidade para você e para quem você compartilhar também esses vídeos. Não é isso, Ariela? É isso. A paz do Senhor e até o próximo programa Viver com Saúde. A paz do Senhor a todos.